Oi pessoal, tudo bom? Estou de volta comentando alguns temas que têm muita chance de aparecerem nos vestibulares ou nas outras provas, por exemplo, no Enem. Vamos destacar primeiro a questão da ascensão da intolerância e do desrespeito às minorias no Brasil. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, dar uma passadinha depois na playlist aqui no canal, porque a gente tem um vídeo comentando a capa do Caderno de Atualidades da editora Abril, do primeiro semestre de 2018, que fala justamente sobre intolerância. Lá você vai encontrar vários dados, várias informações e referências filosóficas, sociológicas e históricas sobre esse assunto. Quando a gente está discutindo intolerância, na verdade a gente está discutindo uma grande gama de diferentes formas de discriminação. Então, as informações que estão neste vídeo podem ser úteis, por exemplo, para discutir racismo, homofobia, transfobia, os ataques xenofóbicos que têm se tornado mais frequentes no Brasil atual. Então, a primeira coisa que eu destacaria é no nosso tema. A presença da palavra ascensão mostra que a gente não está discutindo um tema que é apenas estático no tempo. A gente observa uma elevação. De certa maneira, o aumento da frequência dessas formas de discriminação. Em relação à questão da intolerância, lembrar, para eu retomar a intolerância, eu talvez tenha que retomar por termos um pouquinho mais específicos ou um pouquinho mais amplos. Por exemplo, segregação, exclusão, ou uma palavra que vocês escrevem errado com uma certa frequência, discriminação. E já que a gente está falando de aumento da discriminação, da intolerância, a gente tem que lembrar quais são as minorias, pelo menos no Brasil, que sofrem com mais frequência esses ataques. A gente tem, por exemplo, a população LGBTQ, a gente tem também a questão dos negros. Faltou o B, Jane. Ah, foi mal, gente. Foi mal, pessoal do B, que são os bissexuais. LGBTQ, os negros, a população indígena, as mulheres. E, mais recentemente, com a chegada dos refugiados, esses migrantes forçados, obviamente, que têm sofrido alguns ataques xenofóbicos no Brasil. Então agora a gente já vai começar a pensar no primeiro parágrafo desse texto. Troquei o meu papelzinho, vamos lá. Primeiro parágrafo. Eu começaria esse texto por diferentes caminhos. Por exemplo, você pode colocar lá como frase de abertura do seu primeiro parágrafo uma definição de minoria ou de intolerância. Então eu posso, por exemplo, definir minoria, e aí a gente vai lembrar que minoria não diz respeito apenas a uma questão quantitativa, por exemplo, negros e pardos no Brasil são maioria quantitativa, mas são minoria em termos de acesso a direitos. Então a gente está conversando sobre minoria no seu sentido mais político. Eu posso definir minoria, eu posso definir vulnerabilidade social, o fato desses indivíduos estarem sujeitos a diversas formas de agressão, violência e restrição de direitos. Além disso, a gente pode fazer a introdução por apresentação de dados. Na hora que eu faço a introdução por apresentação de dados, óbvio, eu não posso te dar um dado agora, porque a gente deveria ter dados específicos sobre cada uma dessas minorias. De toda forma, eu destacaria uma boa fonte de dados. A gente tem no Brasil a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que vai tratar desses grupos sociais, porque são majoritariamente os alvos de desrespeito aos direitos humanos. Em seguida, eu poderia fazer também a citação de leis que protejam esses grupos. Por exemplo, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial. Então, existem diferentes leis que cumprem essa função de proteger especialmente os grupos minoritários, os grupos vulneráveis socialmente. Em seguida, eu, além da citação das leis, indicaria, por exemplo, a citação do artigo 5º da Constituição Brasileira, que traz um conceito muito interessante para a gente, que é o conceito de isonomia. O artigo 5º da Constituição é aquele artigo que fala que todos são iguais perante a lei, independentemente das variações individuais.
Em seguida, a gente pode também fazer referência a alguma produção sociocultural. Destacaria 2 filmes. A gente tem um documentário chamado Intolerância.doc, facilmente encontrável no YouTube. Ele fala das diferentes manifestações da intolerância na sociedade brasileira, ou até mesmo um filme norte-americano chamado Crash, cujos personagens passam o dia em conflitos, daí o nome Crash, que faria referência a um acidente que precipita todos os acontecimentos e também o conflito, o confronto entre eles. Além dessa referência à produção sociocultural, a gente poderia fazer a introdução por frases nominais. Lembrar a introdução por frases nominais nada mais é do que uma lista sem verbos e por isso chamada de frase nominal, em que a gente faz uma enumeração, por exemplo, das manifestações da intolerância: racismo, machismo, homofobia, xenofobia, ou dos grupos sociais que sofrem essas violências, mulheres, indígenas, negros, homossexuais. Por último, pode-se destacar também as diversas manifestações da intolerância no Brasil, agressões físicas, verbais, simbólicas. Adicionando, eu poderia fazer uma introdução também por exemplificação. Na introdução por exemplificação, a gente conta algum exemplo recente que tenha suscitado a discussão sobre o assunto. Por exemplo, estamos discutindo a questão do racismo, eu posso mencionar um dos ataques racistas que algumas celebridades brasileiras receberam nas redes sociais. Jana, Oi. ficou exemplificação. Ah, meu Deus! Gente, desculpa, é porque a gente grava no ao vivo. Exemplificação. Eu sempre faço isso. Gente, desculpa, vocês fazem isso também, na hora que vocês estão anotando alguma coisa ao mesmo tempo que conversam, a gente acaba pulando umas sílabas. Para fechar, a gente poderia também fazer uma introdução em que se apresenta um certo paradoxo no Brasil. Como assim um paradoxo? O Brasil é conhecido como um país que é uma democracia racial. O brasileiro é conhecido como um povo que é muito receptivo, caloroso. Então eu poderia mencionar esses mitos em relação aos quais o brasileiro é conhecido. Ser um povo afetuoso, a gente tem a noção lá do Sérgio Buarque de Holanda de um povo cordial e que, na verdade, talvez a gente não seja marcado por tanto afeto assim. Então, conversamos sobre a primeira frase do seu texto, nosso próximo vídeo, alguns formatos de tese. Até mais!